O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa palavra está fazendo sentido para o seu coração, deixa aqui embaixo uma curtida, um joinha. Inscreve-se no canal também para a gente continuar caminhando juntos. E nos comentários, coloca aí teu pedido de oração, que eu vou estar rezando por você. E aproveita, dá uma olhadinha nos pedidos dos outros irmãos e reza por eles também, porque quando a gente reza uns pelos outros, a gente forma uma corrente de amor que é muito forte. E olha, eu tenho um desafio para você hoje, mas só vou revelar lá no final do vídeo, então fica comigo até o fim, tá bom? Sabe, quando a gente escuta esse evangelho de hoje, pode até dar um aperto no coração. Jesus falando de destruição, de calamidades, de sinais no céu, de medo tomando conta das pessoas. A gente pode pensar, nossa, mas que mensagem pesada é essa? E eu entendo perfeitamente se você sentiu isso. Porque parece que Jesus está pintando um quadro bem escuro, bem difícil. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Por trás dessas palavras todas existe um recado de esperança tão grande, que pode mudar completamente o jeito como você enxerga os momentos difíceis da tua vida. Vamos conversar com calma sobre isso. Jesus não está falando essas coisas para te assustar. Ele está preparando o coração dos discípulos e está preparando o teu coração também para uma verdade que a gente precisa aceitar. Nessa vida vão existir momentos de crise, momentos de dor, momentos em que parece que tudo está desmoronando. Pode ser uma doença que chega de repente, pode ser a perda de um emprego, pode ser um relacionamento que se quebra, pode ser uma notícia ruim que você recebe que vira teu mundo de cabeça para baixo. E quando essas coisas acontecem, a gente se sente exatamente como Jesus descreve. As pessoas desmaiando de medo, angustiadas, sem saber para onde correr. Mas escuta bem o que Jesus diz no final. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Você percebeu? No meio de toda aquela descrição de dificuldades, Jesus coloca uma palavra que muda tudo. Levantai-vos e erguei a cabeça. Ele não está dizendo para você se esconder, para você se desesperar, para você desistir. Ele está dizendo o contrário. Quando parecer que tudo está ruindo, é exatamente nessa hora que você precisa olhar para cima, levantar teu rosto, porque a libertação está chegando. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você entenda uma coisa muito importante. Deus nunca abandona seus filhos nos momentos difíceis. Nunca. Pode parecer que Ele está distante,
Pode parecer que Ele não está vendo o teu sofrimento, mas Ele está ali, bem pertinho de você, segurando tua mão, te dando força para continuar. E mais do que isso, Ele está usando aquele momento difícil para te preparar para algo maior, para uma libertação que você nem imagina. Quando Jesus fala de Jerusalém sendo destruída, Ele está lembrando que tudo nessa vida passa. As estruturas que a gente acha que são eternas, as seguranças que a gente constrói, até as cidades mais fortes, tudo isso pode cair. Mas sabe o que não cai? O amor de Deus por você. A promessa que Ele fez de estar contigo todos os dias. A esperança que Ele plantou no teu coração, isso ninguém tira, nenhuma crise consegue destruir. Pensa comigo. Quando a gente passa por um momento muito difícil, é como se a gente estivesse numa tempestade bem forte. O vento bate, a chuva molha, os trovões assustam, a gente fica com medo, quer se proteger, quer que aquilo passe logo, mas depois que a tempestade vai embora, sabe o que acontece? O ar fica mais limpo, as plantas ficam mais fortes e a gente descobre que conseguiu resistir, que tem uma força dentro da gente que a gente nem sabia que existia. Jesus está te dizendo que depois da tempestade, depois da crise, vem a libertação. Vem um tempo novo, vem uma vida nova. E olha que coisa linda, Jesus fala, quando você ver os sinais de que as coisas estão difíceis, quando você sentir que o mundo está abalado, não abaixa a cabeça, ergue ela, levanta teu rosto. Porque isso significa que Deus está fazendo algo novo na tua vida. Ele está te tirando de uma situação antiga, te libertando de correntes que te prendiam, te preparando para receber as bênçãos que Ele separou para você. Às vezes a gente quer tanto que tudo fique do jeito que está, que a gente tem medo da mudança. Mas Jesus está te ensinando que algumas coisas precisam ser destruídas para que coisas novas possam nascer. Aquele emprego que você perdeu pode estar te levando para o trabalho dos teus sonhos. Aquele relacionamento que terminou pode estar te libertando para você encontrar alguém que realmente te valorize. Aquela doença que você enfrentou pode ter te ensinado a dar valor para a saúde e para a vida de um jeito que você nunca tinha dado antes. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não dói. Dói sim, e muito. Mas estou te dizendo que no meio da dor, Deus está trabalhando. Ele está transformando aquela situação ruim numa oportunidade de libertação, de crescimento, de você se aproximar mais dele. Porque quando a gente perde as seguranças humanas, quando a gente não tem mais em quem se apoiar aqui na terra, é aí que a gente descobre que Deus é o único apoio que nunca falha. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Jesus diz que Ele vai voltar, que um dia Ele vai aparecer com poder e glória para buscar os seus. Isso significa que não importa o quanto as coisas fiquem difíceis aqui, não importa quantas tempestades você ainda vai enfrentar, tem um final feliz, garantido para quem confia em Jesus. Tem uma libertação definitiva esperando por você. Tem um reencontro marcado com aquele que te ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo consegue te amar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento difícil, se parece que tudo está desmoronando na tua vida, lembra do que Jesus te disse. Levanta-te e ergue a cabeça. Olha para cima. Confia que Deus está no controle. Acredita que depois dessa tempestade vem a libertação. E enquanto a tempestade não passa, agarra-te na mão de Jesus e deixa que Ele te carregue. Porque Ele é forte o suficiente para te segurar e o amor dele por você é grande o suficiente para te sustentar em qualquer situação. A tua libertação está próxima. Acredita nisso. Vive com essa esperança no coração. E quando o milagre acontecer, quando você olhar para trás e ver como Deus te trouxe até aqui, você vai entender que valeu a pena confiar, que valeu a pena erguer a cabeça mesmo quando tudo parecia perdido. Sabe, eu preciso te dizer uma coisa que está queimando aqui no meu coração agora. Enquanto eu estava falando com você sobre erguer a cabeça
sobre levantar o rosto mesmo na tempestade, eu fiquei pensando, será que você realmente acredita nisso? Será que lá no fundo do teu coração, quando você está sozinho no teu quarto, quando a noite chega e o silêncio aperta, você realmente acredita que Deus está vendo o teu sofrimento? Porque olha, eu conheço essa dor. Eu sei o que é olhar para o céu e perguntar, Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Até quando essa situação vai durar? E parece que o céu está fechado, parece que Deus não está ouvindo, parece que você foi esquecido, mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar a tua vida hoje. Deus não esquece de ninguém. Ele não esqueceu de você. Quando Jesus fala dessas coisas terríveis que iam acontecer com Jerusalém, ele não estava sendo cruel, ele estava sendo honesto. Porque Jesus não mente para a gente. Ele não vem com aquela conversa mole de que se você acreditar nele tudo vai ser flores, que você nunca mais vai sofrer, que a vida vai ser perfeita. Não. Jesus olha nos teus olhos e diz, meu filho, minha filha, você vai passar por coisas difíceis. Vai ter momentos em que você vai querer desistir. Vai ter dias em que você vai chorar tanto que vai achar que as lágrimas nunca vão secar, mas eu vou estar com você. Eu não vou te deixar sozinho nem por um segundo. E isso muda tudo, você entende? Não é que o sofrimento desaparece, mas você não está mais sozinho nele. É como aquela criança pequena que cai e rala o joelho. Dói para ela? Dói muito. Mas quando a mãe chega, pega ela no colo, limpa a ferida, beija o machucado, aquela dor parece ficar menor. Não é que deixou de doer, mas tem alguém cuidando, tem alguém que ama ela ali presente. É isso que Jesus está fazendo com você agora. Ele está dizendo, eu sei que dói, eu sei que está difícil, mas olha para mim, ergue esse rosto, porque eu estou aqui e eu vou cuidar de você. Você sabe qual é o problema da gente? A gente fica olhando tanto para o tamanho da tempestade que esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. A gente fica medindo a força do vento, contando quantos trovões já caíram, vendo a água subindo e esquece que quem está com a gente é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que mandou maná do céu, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que venceu a morte na cruz. E olha, quando Jesus fala que os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer, Ele está descrevendo exatamente o que acontece com a gente quando a gente tira os olhos dele. A gente começa a imaginar o pior. Começa a fazer filme na cabeça. E se eu não conseguir pagar as contas? E se a doença piorar? E se eu perder essa pessoa que eu amo? E se eu não aguentar mais? Aí o medo vem e paralisa a gente. A gente desmaia por dentro, sabe? A gente continua de pé, mas por dentro a gente está caído, sem força, sem esperança. Mas Jesus não quer que você viva assim. Ele não quer que você seja escravo do medo. Por isso Ele grita para você hoje, com toda a força do seu amor, levanta-te, ergue a cabeça. Porque enquanto você estiver olhando para baixo, você só vai ver a terra, só vai ver os problemas, só vai ver o que está quebrado. Mas quando você ergue a cabeça, quando você olha para cima, você vê o céu, você vê de onde vem o teu socorro, você vê Jesus vindo ao teu encontro. E sabe o que mais me emociona nesse evangelho? É que Jesus diz que quando Ele voltar, Ele vai vir com poder e glória. Não é que Ele vai mandar alguém te buscar, não é que Ele vai enviar um anjo, não, Ele mesmo vai vir. O próprio Jesus, aquele que te ama de um jeito que ninguém mais consegue amar, Ele vai vir pessoalmente te buscar, porque você é importante demais para Ele. Você vale tanto para Ele que Ele não vai delegar essa tarefa para ninguém. Ele vai vir com as próprias mãos te pegar, te abraçar e dizer: acabou, acabou o sofrimento, acabou a dor, agora você está comigo para sempre. Você consegue sentir a força disso? Você consegue entender o tamanho do amor que Deus tem por você? Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu,
Não importa quantas vezes você duvidou, quantas vezes você falhou, Jesus continua te amando do mesmo jeito. E Ele continua dizendo para você: ergue a cabeça, porque eu estou chegando. A tua libertação está próxima. Então hoje, agora mesmo, eu quero que você pare por um minuto para o que você está fazendo, respira fundo e diz para o teu coração: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. E se Ele está comigo, eu vou conseguir, eu vou passar por essa tempestade, porque a minha libertação está chegando. Diz isso com fé, diz isso acreditando, porque quando você declara isso, quando você ergue a cabeça, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto, você está dizendo para o inferno inteiro que você não vai desistir, que você vai continuar confiando em Deus, aconteça o que acontecer. E pode ter certeza de uma coisa: Deus está vendo isso. Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo o teu esforço para continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. E Ele está preparando uma libertação tão grande, uma vitória tão linda para a tua vida, que quando ela chegar, você vai cair de joelhos e dizer: valeu a pena, cada lágrima valeu a pena. Porque o que Deus preparou para mim é muito maior do que tudo que eu passei. Agora eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda, mas que está acontecendo na tua vida nesse exato momento. Tem coisas que estão te impedindo de erguer a cabeça, mesmo quando Jesus está gritando para você levantar. E eu não estou falando de coisas pequenas, não. Estou falando de coisas que estão te prendendo, te segurando, te impedindo de ver a libertação que está tão perto de você. A primeira coisa que te prende é o peso do passado. Você sabe do que eu estou falando. São aquelas coisas que você fez e que você não consegue esquecer. Aquele erro que você cometeu há anos atrás e que ainda te persegue. Aquela palavra que você falou e que machucou alguém. Aquela escolha errada que você tomou e que mudou o rumo da tua vida. E toda vez que você tenta olhar para cima, toda vez que você tenta acreditar que Deus tem algo bom para você, aquela voz começa a sussurrar no teu ouvido: você não merece. Depois do que você fez, você acha que Deus ainda te ama? Você acha que você ainda tem direito de pedir alguma coisa para Ele? E aí você abaixa a cabeça de novo, você volta a olhar para o chão, você carrega aquele peso nas costas todo dia, como se fosse uma mochila cheia de pedras que você não consegue tirar. Você vai para a igreja, você reza, você tenta se aproximar de Deus, mas sempre tem aquela sensação de que você não é digno, de que você não é bom o suficiente, de que o seu passado é grande demais para ser perdoado. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, mas Deus não olha para o teu passado do jeito que você olha. Ele não fica revirando as páginas da tua história para te condenar. Sabe o que Deus fez com o teu passado? Ele jogou no fundo do mar. Ele apagou. Ele cancelou. E quando o inimigo vem te acusar, quando ele vem te lembrar do que você fez, Deus levanta a mão e diz: esse filho é meu, essa filha é minha. E o sangue de Jesus já pagou por tudo. Não tem mais dívida, não tem mais condenação, está perdoado. Você precisa entender isso hoje. Você precisa deixar esse peso cair, porque enquanto você estiver carregando o passado nas costas, você não vai conseguir erguer a cabeça. Você não vai conseguir ver a libertação que Deus preparou para você. E Jesus não morreu na cruz para você continuar vivendo como um condenado. Ele morreu para você ser livre, livre de verdade. A segunda coisa que te prende é o medo do futuro. E esse talvez seja ainda pior que o primeiro, porque ele não te deixa em paz nem por um minuto. É aquela ansiedade que aperta o peito quando você pensa em amanhã, quando você pensa no mês que vem, quando você pensa no ano que vem. Você não sabe se vai ter saúde, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas, você não sabe se as pessoas que você ama vão estar bem. E quanto mais você pensa, mais o medo cresce, mais a angústia aumenta, mais você se sente pequeno diante de tudo que pode dar errado.
É como se você estivesse numa sala escura e de repente você escuta um barulho. Você não sabe o que é, mas a tua cabeça já começa a imaginar as piores coisas. Pode ser um ladrão, pode ser um animal perigoso, pode ser qualquer coisa. E quanto mais escuro está, mais medo você sente. O medo do futuro é assim. Ele te faz imaginar coisas terríveis que nem aconteceram ainda, que talvez nunca vão acontecer, mas que já estão te roubando a paz hoje. E olha, Jesus sabia que você ia sentir isso. Por isso ele falou nesse evangelho sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre o barulho do mar, sobre as forças do céu sendo abaladas. Ele sabia que você ia olhar para o mundo e sentir medo. Ele sabia que você ia pensar, como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Mas Deus, escuta bem o que eu vou te dizer agora, mas Deus já sabe de tudo que vai acontecer amanhã. Ele já viu o fim da tua história. E sabe o que Ele viu? Ele viu você vitorioso. Ele viu você de pé. Ele viu você com a cabeça erguida, louvando o nome dEle, testemunhando das maravilhas que Ele fez na tua vida. Então por que que você vai se desesperar com algo que Deus já resolveu? Por que que você vai perder o sono com algo que Deus já está cuidando? Lembra o que Jesus falou? Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Ele não disse se acontecer, ele disse quando acontecer. Porque Jesus sabia que as dificuldades iam vir, mas ele também sabia que ele estaria com você em cada uma delas. E se ele está com você, o que pode te derrotar? Absolutamente nada. E a terceira coisa que te prende, e essa é a mais perigosa de todas, é a falta de fé. Não é que você não acredita em Deus, você acredita, você sabe que Ele existe, você até reza, até vai na igreja, mas lá no fundo tem uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha que fica dizendo, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele realmente vai me ajudar? Será que eu sou importante o suficiente para Ele fazer um milagre na minha vida? E essa dúvida é como um veneno que vai entrando devagar, mas que vai matando a tua esperança aos poucos. Porque quando você não tem fé, quando você não acredita de verdade que Deus vai agir, você para de lutar, você para de orar com intensidade, você para de declarar vitória. Você vai só empurrando a vida com a barriga, esperando que de algum jeito as coisas se resolvam sozinhas, mas sem aquele fogo no coração, sem aquela certeza de que Deus está trabalhando a teu favor. Mas Deus. Deixa eu te contar algo que me deixou arrepiado quando eu ouvi. Mas Deus está procurando gente que acredita nele mesmo quando não vê nada acontecendo. Gente que ergue a cabeça mesmo quando tudo parece perdido. Gente que declara vitória mesmo quando a derrota parece certa, porque é essa fé que move o coração de Deus. É essa confiança que abre as portas do céu. Deixa eu te contar uma história que chegou até mim há pouco tempo. Uma história que me fez chorar e que me fez acreditar ainda mais no poder de Deus. É a história de uma mulher chamada Beatriz Cristina, lá de Campina Grande, na Paraíba. A Beatriz Cristina tem 42 anos, é casada, tem 3 filhos e sempre foi uma mulher de muita fé. Ela frequentava a igreja toda semana, rezava o terço todo dia, era daquelas pessoas que todo mundo conhece e admira na comunidade. Mas há 2 anos atrás a vida da Beatriz Cristina virou de cabeça para baixo. Ela começou a sentir umas dores muito fortes na coluna, dores que não passavam com remédio nenhum. Foi no médico, fez exames e descobriu que tinha um problema sério nos discos da coluna vertebral. Os médicos disseram que ela ia precisar fazer uma cirurgia complicada, mas que mesmo com a cirurgia, ela talvez não voltasse a andar direito. Talvez precisasse usar bengala para o resto da vida. Talvez ficasse com limitações permanentes.
Quando ela recebeu esse diagnóstico, ela me disse que sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Ela pensou nos filhos, pensou no marido, pensou em como ia fazer para cuidar da casa, para trabalhar, para viver uma vida normal. E pela primeira vez na vida dela, ela sentiu aquele peso que eu falei para você há pouco, aquele medo do futuro que paralisa a gente. Ela começou a imaginar ela mesma numa cadeira de rodas, dependendo dos outros para tudo, sendo um peso para a família. Durante semanas, a Beatriz Cristina entrou numa tristeza profunda. Ela continuava indo na igreja, mas era diferente. Ela entrava, sentava lá no fundão e passava a missa inteira de cabeça baixa. Não conseguia mais cantar os hinos, não conseguia mais levantar as mãos para louvar. Era como se aquela notícia tivesse apagado a chama que existia dentro dela. Até que um dia, era uma terça-feira de manhã, ela estava sozinha em casa porque o marido tinha ido trabalhar e os filhos tinham ido para a escola. Ela estava sentada na cozinha tomando um café, olhando pela janela, quando de repente ela ouviu uma voz dentro dela. Não foi uma voz audível, sabe? Foi aquela voz que fala no teu coração, aquela certeza que vem de um lugar que você não sabe explicar. E a voz disse para ela: ergue a cabeça, Beatriz, olha para mim. Ela me contou que quando ouviu isso, foi como se um choque elétrico passasse pelo corpo dela inteiro. Ela começou a tremer, começou a suar frio. E aí ela fez uma coisa que ela não fazia há semanas. Ela levantou o rosto, ela olhou para cima e ela começou a falar com Deus de um jeito que ela nunca tinha falado antes. Ela disse: Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu tenho medo, eu tenho muito medo, mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho acreditar que o Senhor tem um propósito nisso tudo. E se eu tiver que fazer essa cirurgia, eu vou fazer confiando em Ti. E se eu tiver que usar bengala, eu vou usar louvando o Teu nome, porque eu sou Tua filha e o Senhor não vai me abandonar. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo instante, aquele peso que estava esmagando o peito dela começou a se soltar. A angústia começou a diminuir. Ela me disse que foi como se alguém tivesse tirado uma mochila de 100 quilos das costas dela. Ela não estava curada ainda. A coluna ainda doía. O problema ainda estava lá, mas alguma coisa tinha mudado dentro dela. A fé tinha voltado. A partir daquele dia, a Beatriz Cristina tomou uma decisão. Ela decidiu que ia entrar na cirurgia não como uma vítima, mas como uma vencedora. Ela começou a declarar todos os dias: eu vou sair dessa cirurgia andando. Eu vou sair dessa cirurgia testemunhando das maravilhas de Deus. O marido dela ficava preocupado, achava que ela estava se iludindo, que ela tinha que ser mais realista, mas ela não ligava. Ela continuava declarando vitória. Chegou o dia da cirurgia, era uma sexta-feira de manhã, bem cedinho. Antes de entrarem com ela para o centro cirúrgico, os enfermeiros colocaram ela numa maca e estavam levando ela pelo corredor. E ela me contou um detalhe que me arrepiou todo. Enquanto eles estavam levando ela, ela começou a cantar um hino. Ali, na maca, a caminho da sala de cirurgia, ela estava cantando e louvando a Deus. Os enfermeiros olhavam para ela espantados. Um deles até perguntou: Senhora, a senhora não está com medo? E ela respondeu: Estou. Mas meu Deus é maior que o meu medo. A cirurgia durou quase 6 horas. Foi uma cirurgia complicada, delicada, cheia de riscos. Mas Deus guiou as mãos daqueles médicos de um jeito sobrenatural. Quando ela acordou da anestesia, a primeira coisa que ela fez foi mexer os pés. E ela conseguiu. Ela conseguiu mexer os dedos dos pés. Nos dias seguintes, com fisioterapia, ela começou a se levantar, primeiro com ajuda, depois sozinha. E 3 meses depois da cirurgia, ela estava andando normalmente, sem bengala, sem muleta, sem nada. Os médicos não conseguiam acreditar.
Eles disseram que era estatisticamente improvável, que ela tinha tido muita sorte. Mas a Beatriz Cristina sabe que não foi sorte. Foi Deus. Foi a mão de Deus agindo na vida dela. E sabe o que ela me disse quando me contou essa história? Ela disse: Frei, se eu não tivesse erguido a cabeça naquela manhã na cozinha, se eu tivesse continuado olhando para baixo, afundada naquela tristeza, eu acho que não teria sobrevivido. Não fisicamente, mas emocionalmente. Foi quando eu escolhi confiar, quando eu escolhi erguer o rosto mesmo com medo, que Deus começou a trabalhar. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer? Não importa o que você está enfrentando agora, não importa quão impossível parece a tua situação, o que importa é se você vai erguer a cabeça ou se você vai continuar olhando para baixo. Porque quando você ergue a cabeça, quando você olha para cima, você está dizendo para Deus: eu confio em Ti. Eu acredito que Tu és maior que o meu problema. E olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 27. Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você ouviu isso? O que é impossível para você não é impossível para Deus. Aquela doença que o médico disse que não tem cura, Deus pode curar. Aquele relacionamento que todo mundo disse que não tem mais jeito, Deus pode restaurar. Aquela situação financeira que parece um buraco sem fundo, Deus pode virar. Aquele filho que se afastou e que você acha que nunca mais vai voltar, Deus pode trazer de volta. Mas você precisa erguer a cabeça. Você precisa tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Jesus. Porque enquanto você estiver focado no tamanho da tempestade, você não vai ver o tamanho do teu Salvador. E tem outra coisa que Jesus fala nesse mesmo Evangelho que não pode passar despercebida. Ele diz: a vossa libertação está próxima. Está próxima. Não está longe. Não é daqui a 10 anos. Não é quando você merecer. Não é quando você for bom o suficiente. Está próxima agora, está batendo na tua porta, está esperando você abrir o coração e receber. Deixa eu te fazer umas perguntas. E eu quero que você seja honesto com você mesmo. Você realmente acredita que Deus pode mudar a tua situação? Ou você só está repetindo palavras bonitas, mas lá no fundo você não tem fé? Quando você reza esperando que Deus vai responder? Ou você reza por obrigação, por costume? Quando você pensa no teu futuro, você vê esperança ou você só vê mais do mesmo sofrimento? Porque olha, meu irmão, minha irmã, a hora é agora, não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Deus está te chamando hoje para você erguer a cabeça, para você soltar esse peso do passado que está te esmagando, para você parar de ter medo do futuro e começar a confiar que Deus já cuidou de tudo, para você acender de novo essa chama da fé que quase se apagou dentro de você. E eu vou te dizer uma coisa: se você fizer isso, se você der esse passo de fé hoje, Deus vai agir na tua vida de um jeito que você nunca viu. Ele vai fazer coisas tão grandes, tão poderosas, que você vai ficar espantado. Você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai dizer: como é que eu duvidei? Como é que eu pensei que Deus tinha me esquecido? Tem uma promessa no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que eu quero deixar gravada no teu coração hoje. Deus diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de desgraça, a fim de dar a vocês um futuro cheio de esperança. Você ouviu isso? Deus tem planos para você, planos bons, planos de paz, planos de esperança. E esses planos não mudaram só porque você está passando por um momento difícil. Eles continuam de pé. Eles continuam valendo. Então hoje, agora mesmo, você vai fazer uma escolha. Você vai escolher continuar com a cabeça baixa, carregando esse peso, vivendo com medo, sem fé, ou você vai erguer a cabeça. Você vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu confio em Ti.
Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu acredito que tu vais me libertar, porque a tua libertação está próxima. Está tão perto que você pode quase tocar, mas você precisa erguer a cabeça para ver ela chegando. Você precisa esticar a mão para receber. Você precisa abrir o coração para deixar Deus trabalhar. E quando essa libertação chegar, quando o milagre acontecer, quando você olhar para trás e ver tudo que Deus fez, você vai entender que cada lágrima tinha um propósito, que cada noite de angústia estava te preparando para esse momento, que cada vez que você quis desistir, mas continuou, você estava se aproximando da vitória. Então ergue a cabeça, ergue agora, olha para cima e diz: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta. Faz em mim o que tu queres fazer. Eu confio em ti e deixa Deus agir. Porque Ele está ansioso para te mostrar que o que Ele tem preparado para você é muito maior, muito melhor, muito mais bonito do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Não importa se você está em casa, se você está no trabalho, se você está na rua, se você está dirigindo. Esse é o momento mais importante do seu dia. Porque agora você vai conversar com Deus de um jeito que talvez você nunca conversou antes. Você vai abrir o coração e vai deixar que o Espírito Santo entre ali dentro e faça uma obra poderosa. Feche os olhos se você puder, respira fundo e sente a presença de Deus chegando perto de você agora. Ele está aqui, Ele está esperando por você. Eu quero te dizer uma coisa antes de começarmos essa oração. Essa não é uma oração qualquer. Essa é uma oração de guerra, de libertação, de cura, de milagre. E quando você sair daqui, quando essa oração terminar, você não vai ser mais a mesma pessoa. Deus vai mexer com você de um jeito profundo. Ele vai arrancar coisas ruins que estão grudadas na tua alma há anos. Ele vai curar feridas antigas que você nem lembrava mais que existiam. E Ele vai colocar dentro de você uma esperança nova, uma força nova, uma fé que você nunca sentiu antes. Eu tenho certeza disso. Eu profetizo isso sobre a tua vida agora. Agora eu quero que você faça o seguinte. As palavras que eu vou falar agora, você vai repetir no teu coração. Não precisa ser em voz alta se você não puder, mas precisa ser com fé. Precisa ser com verdade, porque essas palavras vão sair da minha boca, mas vão entrar no teu coração e vão virar a tua oração. Então reza comigo, fala com Deus comigo, abre o teu coração agora, vamos começar. Senhor Jesus, eu venho até Ti nesse momento. Eu venho cansado, eu venho quebrado, eu venho ferido, mas eu venho com fé. Eu venho acreditando que Tu podes fazer o impossível na minha vida. Senhor, eu Te peço perdão por todas as vezes que eu duvidei de Ti, por todas as vezes que eu olhei mais para o tamanho do problema do que para o tamanho do Teu poder. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por ter ficado tanto tempo com a cabeça baixa quando Tu estavas me chamando para erguer o rosto e olhar para Ti. Pai amado, eu quero Te agradecer hoje. Obrigado por cada dia de vida que Tu me deste. Obrigado por cada vez que Tu me protegeste e eu nem percebi. Obrigado pelas portas que Tu fechaste porque eram ruins para mim, mesmo quando eu chorei porque eu queria passar por elas. Obrigado pelas vezes que Tu me seguraste quando eu quis cair. Obrigado porque Tu nunca desististe de mim, mesmo quando eu estava quase desistindo de mim mesmo. Senhor, Tu és bom demais comigo. Jesus, hoje eu declaro que eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E se eu sou filho do Rei, se eu sou filha do Criador do Universo, então eu não posso mais viver como um derrotado. Eu não posso mais viver como se eu não tivesse valor. Porque o meu valor não vem do que as pessoas falam de mim, não vem do dinheiro que eu tenho ou deixo de ter, não vem do emprego que eu tenho ou da casa onde eu moro. O meu valor vem de Ti, Senhor. E Tu me amas tanto
que morreu na cruz por mim. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, vem sobre mim. Enche o meu coração com o teu fogo. Tira de dentro de mim todo o medo que está me paralisando. Tira essa angústia que aperta o meu peito e não me deixa respirar direito. Tira essa tristeza que está me consumindo por dentro. Eu sei que essas coisas não vêm de ti, Senhor. Então, eu renuncio a elas agora. Eu mando embora todo espírito de medo, de angústia, de depressão, de desespero. Sai de mim em nome de Jesus. E eu recebo agora a paz que vem de Deus, a alegria que vem do Espírito Santo, a força que só Jesus pode dar. Senhor, eu quero erguer a minha cabeça hoje. Eu não quero mais olhar para baixo. Eu não quero mais viver com os olhos fixos nos meus problemas. Eu escolho hoje olhar para Ti. Eu escolho confiar em Ti mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Eu escolho acreditar que Tu tens um plano bom para a minha vida, mesmo quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando. Porque Tu me prometeste, Senhor, que a minha libertação está próxima. E eu acredito nisso. Eu declaro isso sobre a minha vida agora. Jesus, eu te peço, liberta-me hoje. Liberta-me desse passado que me prende. Eu não quero mais carregar o peso dos meus erros. Eu sei que Tu já me perdoaste. Então por que eu continuo me condenando? Hoje eu aceito o Teu perdão. Hoje eu me perdoo. E eu deixo o passado ficar no passado. Eu não vou mais olhar para trás. Eu vou olhar para frente, para o futuro que Tu preparaste para mim. Um futuro cheio de esperança, de bênçãos, de vitórias. Pai querido, eu também te peço, liberta-me do medo do amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um mês, daqui a um ano, mas eu não preciso saber, porque Tu sabes e Tu já cuidaste de tudo. Tu já preparaste o caminho. Tu já abriste as portas que precisam ser abertas. Tu já resolveste os problemas que eu ainda nem enfrentei. Então por que eu vou me preocupar? Por que eu vou perder o sono? Eu entrego tudo nas Tuas mãos agora, Senhor. Cuida de mim, cuida dos meus filhos, cuida da minha família, cuida das minhas necessidades. Senhor Jesus, aumenta a minha fé, porque eu sei que sem fé é impossível Te agradar. E eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero viver de um jeito que honre o Teu nome. Então me dá uma fé que não vacila quando vem a tempestade. Me dá uma fé que não desiste quando a resposta demora. Me dá uma fé que continua declarando vitória mesmo quando parece que eu estou perdendo. Porque eu sei que no final, quem está contigo sempre vence. Sempre. Não importa quanto tempo demore, a vitória é certa. Mãe Maria, Mãe querida, eu te peço agora, passa na minha frente. Vai até Jesus e intercede por mim. Fala com Ele sobre as minhas dores, sobre as minhas necessidades, sobre os meus sonhos. Tu conheces o coração de mãe. Tu sabes o que é sofrer vendo um filho sofrer, e então Tu entendes a minha dor. Maria, pega na minha mão e me leva até Jesus, porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu nunca abandonaste ninguém que Te chamou com fé. Então não me abandona agora, Mãe. Fica comigo, reza por mim. Senhor, eu também quero orar pelas outras pessoas que estão ouvindo essa oração agora. Tem gente que está passando por coisas muito difíceis, Senhor. Tem gente que está doente, com dor no corpo, sem conseguir dormir direito de tanto que sofre. Eu te peço, cura essas pessoas agora. Passa a Tua mão sobre o corpo delas e tira toda a enfermidade. Não importa o que os médicos disseram. Tu és o médico dos médicos. Tu és quem tem a última palavra. Então eu decreto cura total sobre cada pessoa que está precisando agora. Jesus, tem gente também que está com o coração partido, gente que perdeu alguém que amava, gente que foi traída, abandonada, machucada.
Senhor, consola essas pessoas, enxuga as lágrimas delas, põe um bálsamo na ferida que está sangrando. Mostra para elas que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e que Tu vais restaurar tudo que o inimigo roubou delas, vai devolver em dobro, vai transformar essa dor em testemunho, vai fazer dessas pessoas instrumentos da Tua glória. Pai amado, tem pessoas ouvindo essa oração que estão desesperadas por causa de dinheiro, não tem como pagar as contas, não sabem como vão colocar comida na mesa amanhã. Senhor, Tu que alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Tu podes alimentar essas famílias também. Abre as portas do emprego, manda as oportunidades, faz multiplicar o pouco que elas têm e ensina essas pessoas a confiar em Ti, porque Tu nunca deixaste faltar o necessário para quem Te busca de verdade. Senhor Jesus, eu quero Te louvar agora, eu quero exaltar o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és poderoso, Tu és fiel. Tudo que Tu prometes, Tu cumpres, Tu nunca falhaste comigo. Todas as vezes que eu precisei, Tu estavas lá. Então hoje eu declaro, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu tudo, e eu vou Te servir todos os dias da minha vida. Espírito Santo, eu Te peço que marque esse momento na vida de cada pessoa que está orando agora, que essa oração não seja esquecida, que ela fique gravada no coração e que daqui para frente, toda vez que vier o desânimo, toda vez que vier a vontade de desistir, essas pessoas se lembrem dessa oração. Se lembrem de que Deus falou com elas hoje. Se lembrem de que Deus prometeu libertação e que essa lembrança traga força para continuar, coragem para não desistir, fé para acreditar que o milagre está chegando. Senhor, eu sei que Tu estás ouvindo essa oração. Eu sei que nada do que eu falei aqui ficou perdido no ar. Tu ouviste cada palavra. Tu viste cada lágrima que caiu enquanto a gente orava. Tu sentiste a fé que encheu esse lugar. Então agora eu Te peço, responde, Senhor. Responde de um jeito que não deixe nenhuma dúvida de que foste Tu. Faz milagres tão grandes na vida dessas pessoas que elas vão ter que testemunhar, vão ter que contar para todo mundo o que Tu fizeste e o Teu nome vai ser glorificado. Jesus, enquanto eu termino essa oração, eu sinto no meu coração que algo mudou. Tem uma paz aqui que não tinha antes. Tem uma certeza de que Tu ouviste e que Tu vais agir. Então eu entrego tudo nas Tuas mãos agora. Todos os pedidos, todas as súplicas, todas as lágrimas, todas as dores, eu coloco tudo no altar. E eu confio que Tu vais cuidar de cada detalhe, porque Tu és Deus e Tu podes todas as coisas. Em Ti eu confio, Senhor. Em Ti eu descanso. Em Ti eu encontro paz. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora eu quero te abençoar e eu quero que você receba essa bênção com o coração aberto, porque ela não vem de mim, ela vem de Deus. Que Jesus Cristo, que hoje nos ensinou a erguer a cabeça, mesmo quando tudo parece perdido, que nos mostrou que a libertação está próxima, mesmo nos momentos mais difíceis, abençoe você e toda a sua família. Que Ele derrame sobre a tua casa saúde, paz, prosperidade e muita alegria. Que cada pessoa que mora contigo seja tocada pelo amor de Deus e protegida por suas mãos poderosas. Assim como Jesus falou aos discípulos que quando vissem os sinais deveriam erguer a cabeça porque a libertação estava chegando, eu declaro sobre você hoje, a tua libertação chegou. O milagre que você tanto esperou está batendo na tua porta.
A resposta que você tanto pediu está a caminho. Não desista agora. Continue com a cabeça erguida, com os olhos fixos em Jesus, porque Ele não vai te decepcionar. Que o Espírito Santo, o Consolador, encha o teu coração de paz nesse momento. Que Ele tire de dentro de você toda angústia, todo medo, toda preocupação. Que Ele acenda dentro de você uma chama de fé tão forte que nada nem ninguém consiga apagar. E que Ele te dê sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar os desafios e força para continuar caminhando mesmo quando o caminho parecer difícil. Que Nossa Senhora, nossa Mãe querida, interceda por você diante de Jesus nesse momento. Que ela pegue nas tuas mãos e te conduza sempre pelos caminhos do bem. Que ela cubra você e toda a tua família com o manto dela, protegendo vocês de todo mal, de todo perigo, de toda doença. E que ela te ensine a ter um coração manso e humilde, cheio de amor e de perdão, assim como o coração dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, antes de você ir, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa palavra tocou o teu coração, se essa oração fez sentido para você, deixa aqui embaixo uma curtida, um joinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque quando você faz isso, você está me ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. Você está ajudando outras famílias a conhecerem o amor de Deus. E isso é muito importante, viu? Cada curtida, cada inscrição faz muita diferença. E olha, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tinha um desafio para você? Então, chegou a hora de revelar qual é o desafio. Eu quero que você escreva nos comentários aqui embaixo 3 palavras. São essas 3 palavras. Erguei a cabeça. Isso mesmo, escreve aí. Erguei a cabeça. Eu vou repetir de novo para você não esquecer. Erguei a cabeça. E eu prometo que vou passar em cada comentário e vou deixar um coração para você. Porque eu quero saber que você ficou até o final comigo, que você recebeu essa palavra, que você está disposto a erguer a cabeça e confiar em Deus. E sabe, se você chegou até aqui, se você assistiu o vídeo até o final, isso mostra uma coisa muito bonita sobre você. Você é uma pessoa comprometida com a fé. Você não está aqui só de passagem. Você está buscando realmente crescer espiritualmente, se aproximar de Deus, conhecer mais sobre a palavra dele. E é exatamente para pessoas assim, pessoas que têm sede de aprender, que eu quero fazer um convite especial agora. Aqui no nosso canal, a gente já começou os nossos cursos para membros. E olha, isso tem sido uma bênção sem igual. A gente já tem um curso bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse, onde a gente estuda a Bíblia inteirinha, com profundidade, mas de um jeito simples e fácil de entender. A gente também tem o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde a gente aprende sobre a nossa fé, sobre os ensinamentos da Igreja, sobre como viver uma vida cristã verdadeira. Mas olha só, eu tenho uma novidade muito especial para te contar. Atendendo a muitos pedidos dos nossos membros, a gente está preparando um novo curso aqui no canal. Vai ser o curso de Mariologia, onde a gente vai estudar tudo sobre Nossa Senhora, sobre o papel dela na nossa salvação, sobre como ela pode nos ajudar na nossa caminhada de fé. E esse curso vai ser lançado no dia 27 de novembro, no dia de Nossa Senhora das Graças. Mas presta atenção nisso, porque é muito importante. Só vão ter acesso a esse curso os membros que já estão ativos no mês de novembro e quem se tornar membro antes do dia 27. Ou seja, essa é uma oportunidade única para você que realmente quer se aprofundar na fé. Se você quer conhecer mais sobre Maria, se você quer aprender a rezar melhor, a ter uma vida de oração mais forte, você não pode perder essa chance. E olha, dentro da nossa comunidade de membros, a gente já está vendo uma transformação incrível acontecendo na vida das pessoas. Tem gente compartilhando testemunhos emocionantes de como os cursos mudaram a vida deles, de como eles estão mais próximos de Deus, de como a família deles foi abençoada. Isso é tão lindo de ver.
e você pode fazer parte disso também. Isso aqui vai ser um grupo fechado, só para quem quer realmente aprender, para quem está disposto a dedicar um tempo para estudar, para crescer na fé. Não é para quem quer só assistir de vez em quando. É para quem quer mergulhar de verdade nas coisas de Deus. E se você se identifica com isso, se você sente que esse é o seu lugar, então eu te convido a se tornar membro do canal agora. É muito fácil. É só você clicar no botão Seja Membro, que aparece aqui embaixo do vídeo, ou ao lado do botão de inscrever. Você escolhe o plano que funciona melhor para você e pronto, você já faz parte da nossa família. E aí você vai ter acesso a todos os cursos que a gente já tem e também vai garantir o teu acesso ao curso de Mariologia que vai ser lançado dia 27. Não perde essa oportunidade, viu? Isso pode transformar a tua vida espiritual de um jeito que você nem imagina. Bom, meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir eu quero te dar um abraço bem apertado, daqueles abraços de irmão mesmo, de quem se importa com você, de quem reza por você, de quem quer ver você feliz e abençoado. Eu te abençoo mais uma vez. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine e te faça muito, muito feliz. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria e de vitórias. Até o próximo vídeo. E não se esquece, ergue a cabeça, porque a tua libertação está próxima. Fique na paz de Cristo.